Olá, meus queridos, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, na aula passada, vocês ficaram, né, de realizar a atividade advérbios a partir da página 63. Então, vamos lá. Nessa atividade, vocês viram um pouco sobre o advérbio e como eu venho falando. O advérbio, ele está próximo do verbo. E a função dele é mudar, alterar o sentido do verbo. Então, sempre vai ser essa a intenção. Ele vai provocar isso, como eu dizia, João está alegre, João está muito alegre. Então, a palavra muito é um advérbio. Então, vamos ver, vocês leram essa tirinha, não é isso? E aí, nós vamos lá para a atividade, para vocês compreenderem melhor. Vamos passando aqui. Aqui. Aí nós temos a pergunta: qual é a intenção de Becão? Fazer com que o Seninha passe pela chaminé de sua casinha, assim como o Papai Noel o faria. Observe novamente o quadrinho. O que foi agora? A palavra destacada é um advérbio. Então, observe que ele pergunta: o que foi agora? Então, fala do momento presente. Ele poderia perguntar o que foi também, mas ele pergunta o que foi agora. Então, falando do momento presente. Então, aí, essa palavra agora é um advérbio e um advérbio de tempo, porque é o tempo no qual que ele está falando do que foi, que é a pergunta. Nos quadrinhos abaixo é repetida a palavra não. Identifique e responde. Qual a ideia que a palavra indica? Oh não, oh não, oh não. Então aí nós temos a ideia de que de negação. Então a palavra não também é um advérbio. Todo advérbio, pessoal, ele vai indicar uma circunstância. Então, quando se pergunta o que esse advérbio indica, que circunstância, aí nós vamos dizer, como por exemplo aqui, nós temos modo, instrumento, tempo, lugar. Então, os advérbios, por exemplo, de modo. Então, João caminhava devagar. Então, devagar é o modo como ele caminhava, né? Aí nós temos instrumento, que é a mesma coisa de instrução, quando nos dá uma instrução, uma dica. De tempo, quando indica o tempo, quando aconteceu aquilo ou acontece. E o lugar é aonde aconteceu. Então, aqui no 4, nós temos no quadrinho abaixo um advérbio de modo, identifique. Está bem, você venceu. Então, está bem, você venceu. Está e venceu, a gente sabe que é verbo. Você é o que? É um pronome. Qual é o advérbio? Bem. Está bem. Então, bem é o advérbio, é o modo como ele está. Responda as perguntas abaixo formando uma frase completa com palavras e expressões sugeridas no quadro, conforme modelo. As palavras do quadro, elas podem ser usadas mais de uma vez. Então, aí nós temos essas palavras, vocês ficaram de colocar. Com que frequência você gosta de brincar? Eu gosto de brincar todos os dias. Todos os dias é uma expressão adverbial. Você gosta de comer pizza? Então, as respostas, né? Você vai dar aí as respostas pessoais, certo? Utilizando o que aqui do quadrinho. Então, você vai dizer, eu gosto de comer bastante pizza, certo? Pode ser um exemplo. Como você gosta de escrever a resposta da prova? De vez em quando, eu gosto de escrever a caneta. Ou sempre gosto de escrever a caneta. Onde você gosta de passar as férias? Deixa eu ver aqui, na casa de meus avós. Eu gosto de passar as férias na casa dos meus avós. Então, todas essas expressões aqui são expressões adverbiais, nos indicam uma circunstância. E aí, a gente viu depois, né, a acentuação da paroxítona. Aqui nessa continuação, nós temos. Agora, observe as letras destacadas nas palavras. Saia, saia, saía, saía. Complete as duas frases a seguir com as palavras acima. Na palavra saia, ai é de tongo.
Na palavra saía é hiato. Então, observe o seguinte, ditongo e hiato são encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? Do encontro de vogais, certo? No caso do ditongo, as vogais ficam na mesma sílaba. Exemplo, boina. No caso do hiato, as vogais ficam em sílabas diferentes, usando o exemplo suado. Então, o que são os encontros vocálicos? É quando as vogais elas se encontram dentro da mesma palavra. O ditongo é quando na separação silábica as, as vogais elas não se separam. Já no caso do hiato, elas o quê? Desculpa, no caso do ditongo, as vogais ficam na mesma sílaba, correto. E no caso do hiato, as vocais elas vão se separar. Cada uma vai para uma sílaba diferente. Então, aí, ditongo e hiato, encontros vocálicos. Ditongo, as vogais ficam na mesma sílaba. Hiato, as vogais se separam. Então, a família pode ser pronunciada como se terminasse em hiato. Família. Ou como se terminasse em ditongo. Família. Por isso, ela é classificada como proparoxítona aparente. Se recordam no início do ano, quando nós estudamos sobre as proparoxítonas aparentes, isso tem no caderno de vocês, que a gente colou, eu imprimi, a gente colou no caderno. Então, as aparentes é aquela que na pronúncia se parece que separa, mas não se separa. Então, aí ela é chamada de proparoxítona aparente. Então, vamos ver as paroxítonas. Alegria, barbearia, padaria, moradia. As aparentes, essas aqui se separam. Essas, elas não se separam. Mas na pronúncia, dá a entender que separam. Família, hortência, história, ciência, série é um exemplo também. Então, complete o quadro adequadamente, cada coluna da tabela anterior com as palavras abaixo. Barbearia, ciência, história, moradia, hortência e padaria. Em qual das colunas todas as palavras são acentuadas? Na segunda coluna, não é isso? Nessa segunda coluna aqui. Todas são que acentuadas. Certo? Então, qual é a regra? Todas as palavras proparoxítonas, pessoal, elas recebem o acento, certo? Então, elas são paroxítonas, porque elas não se separam. Mas, como na pronúncia dá uma ideia de separação, então elas são chamadas de proparoxítonas aparentes. Então, elas recebem o acento. Então, o que nós estudamos? Interagindo com os textos textuais, né, os gêneros textuais, nós estudamos sobre o cartaz, texto instrucional, artigo de divulgação científica e entrevista. Então, observe o seguinte, esse conteúdo aqui, ó, é o conteúdo da nossa prova de redação. Então, anote aí, faça essa anotação do que vai cair na nossa prova de redação, certo? Cartaz, texto instrucional, artigo de divulgação científica e entrevista. Vai lá no módulo, dê uma lidinha nesses conteúdos. Então, a nossa prova de redação vai ser mais interpretativa, como foi aquela outra. Leitura e interpretação. Mas deve-se, né, dedicar aí um pouco o estudo para não, na hora da prova, não se perder. E nós, em português, nós vamos ver o uso dos pronomes oblíquos, o advérbio e a acentuação das paroxítonas. Então, aí nós vamos usar, né, lá a questão dos pronomes, pronome oblíquo, certo? Também sobre os advérbios e estudando aí a acentuação das paroxítonas. Então, isso aqui vai cair na nossa prova de português, certo? Então, dê uma estudada para a prova. Qualquer dúvida, vocês pergunte, procure aqui. Poste lá no grupo, certinho. Logo mais à frente, eu vou postar um vídeo explicando sobre a nossa avaliação. Aí, né, como vai ser a nossa avaliação e tudo mais. Então, abraços aí para todos, né? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.